Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Academia de Estudos Exobiológicos Yoga. É uma satisfação imensa estarmos toda semana aí com vocês, falando um pouquinho aí sobre os ensinamentos aí, sobre os mistérios, sobre tudo que tem acontecido aí no mundo afora, né? Então, hoje não é diferente, né? Nós estamos prezando bastante pela questão da qualidade do conteúdo e isso é muito importante para todos, né? E hoje nós já tivemos uma live semana passada onde nós falamos aí sobre a questão relacionada às mudanças que estão acontecendo no mundo aí em relação, né, à nova era de Aquário, né? E hoje vamos falar hoje nosso querido amigo o Rabbi Charlie Stern, onde ele estará trazendo aí mais uma palestra falando sobre a origem do mal e como neutralizá-lo dentro da visão da Kabbalah. Kabbalah é um assunto assim que a gente tem trabalhado bastante aqui no canal, né? E vamos também trabalhar por quê? Porque envolve, o canal é um canal de mistérios, um canal de estudo onde nós estamos aqui para aprender todos os dias coisas novas. Então, passei pelas lives que estão disponíveis, pelo material já disponível aí. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal para que você possa estar sempre recebendo aí as notificações dos melhores conteúdos que nós temos aqui disponível a você. Então, nosso boa noite já a todos que estão aí nos assistindo. Boa noite aos que estão participando do chat, né? Então, se você tiver alguma pergunta, pode fazer, né? E já de imediato vamos chamar nosso convidado da noite, Rabbi Charlie. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. Mais uma vez, tem muitas que vão ter ainda, né? Exatamente. Shalom, boa noite a todos. Tudo bem? Para você. Muito bem. E Dirceu também, muito boa noite. É um prazer sempre estar aqui com você e com as pessoas que assistem este canal, ok? Que bom. Obrigado mais uma vez pela confiança de estar aqui participando com a gente, né? Aqui no canal da Academia, né? Depois você vai colocar lá no seu canal lá também para retransmitir lá, né? Então fica à vontade, né? Certo, então, muito obrigado. Muito bom, né? É bom que as pessoas estão conhecendo também o nosso trabalho e tudo que a gente vai fazendo, e nós estamos aqui para transmitir informações, para transmitir um recado, para ensinar as pessoas nesse novo despertar que está acontecendo, né? Eu gostaria de começar com duas perguntinhas para ti. Deixa eu só achar aqui as perguntas, para que surgiu uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp que eu participo, e eu achei bastante interessante essa pergunta trazer para ti. Eu gostaria de ver qual seria essa resposta aqui, para que a gente pudesse já trazer também esse esclarecimento, porque tem muitas pessoas que às vezes confundem as coisas, né? Então, lá surgiu uma pergunta mais ou menos assim: qual a diferença entre Kabbalah judaica, Kabbalah hermética, Kabbalah ancestral e constelação família, né? Então, quer dizer, a gente vê muito falar em esses codinomes que falam sobre o Kabbalah, né? E traz esse esclarecimento para o nosso público, por gentileza. Muito prazer. Bom, na realidade existe uma única Kabbalah, que é a Kabbalah judaica ou hebreia, né? Certo? Hebraica. Ela é o conhecimento mais antigo de todos os tempos, tá? E de todos os países do mundo, porque ela se remonta a antes da própria construção e criação do mundo, né? Então, tanto é assim que a Torá, antes de ser entregue a Moshe Rabbeinu, Moisés, no Monte Horeb, no Sinai, ela já estava pronta. Ali foi a primeira coisa que o Criador criou antes de criar o universo. Criou a Torá, e a Torá serviu como se fosse um mapa ou uma planta de construção de um arquiteto para poder construir o universo e também criar a sua máxima criação, que é o ser humano. Tá? Então, o que acontece? A palavra Kabbalah é uma palavra que
se usa muito em Israel, inclusive se você vai no hotel, você vai encontrar ali uma plaquinha na recepção escrito assim Kabbalah, porque Kabbalah significa recepção. Kabbalah vem da palavra lekabel, que justamente significa receber, e receber o quê? Receber justamente a luz, o conhecimento divino que está escondido, oculto em um livro criptografado que é a Torá, né? A maioria das pessoas lê a Torá de forma literal, mas ela tem inúmeras formas de interpretá-las, se consideram oficialmente 4, e a última, que é a mais elevada, é justamente a interpretação chamada Torá Sod, ou seja, os segredos que estão escondidos na Torá, e que é justamente a Kabbalah. Existem muitas linhas de Kabbalah, sim, você encontra aí Kabbalah cristã, Kabbalah hermética, Kabbalah praticada na gnose, na maçonaria, nas Rosacruzes, ou seja, todo mundo, hoje em dia tem até na internet Kabbalah egípcia, imagine. Mas isso não passa apenas de uma adaptação de uma parte do conhecimento da Kabbalah original, que é justamente a Kabbalah hebraica, tá bom? Porque a Kabbalah, como disse, é derivada de um livro que foi entregue ao povo hebreu, apesar que pertence à humanidade, ok? Então, essa é a resposta em relação à Kabbalah. Em relação à constelação familiar, não tem nada a ver com Kabbalah, ok? Perfeito. Estão esclarecendo nossos amigos lá que o nome do grupo é Segredos da Kabbalah. Que coisa interessante. No WhatsApp. Bom, apenas para poder complementar, eu gostaria de acrescentar mais uma coisa. A Kabbalah oficialmente tem 3 vertentes, tá ok? Você tem a chamada Kabbalah Unit, ou Kabbalah especulativa ou teórica, que é o que hoje em dia você encontra na internet, você encontra nas livrarias, né? Tá bom? Também chamada de Kabbalah Lurianica, devido ao Rabi Arizal, né? Ou Isaac Luria, tá bom? Então, ele é uma Kabbalah mais especulativa, em metafísica especulativa. Depois você tem a Kabbalah meditativa, desenvolvida, inclusive, pelo Rabi espanhol Abraham Abulafia, que é maravilhosa, porque ela é também chamada de Kabbalah profética, que era utilizada justamente no tempo da Bíblia. Os Kohanim, os sacerdotes, usavam esse tipo de meditação, e os próprios cabalistas da época, né? Para poder levar sua consciência, sair desse plano físico, né? E fazer uma conexão mais consciente e, por sua vez, também concreta com o Criador. E você tem um tipo de Kabbalah que praticamente as pessoas não conhecem, e muitos têm medo quando ouvem falar dela, que é justamente a Kabbalah Maasi, também conhecida como Kabbalah prática ou Kabbalah mágica, que é a linhagem que eu sigo, né? Dificilmente você vai encontrar livros sobre o assunto. É uma Kabbalah que foi guardada durante muito tempo com grandes segredos mesmo, porque ali você trabalha com nomes divinos, trabalha com nomes angélicos, trabalha inclusive com a própria Torá, com o seu conteúdo, as letras hebraicas, que são recipientes de inteligência divina, entidades vivas que se usaram para construir o universo e continuam sendo usadas, né? Porque o Criador a toda hora constrói o universo, né? E as pessoas têm muito medo de mexer com isso, porque acham que é bruxaria, certo? Ou alguma coisa assim. Mas Kabbalah não tem nada a ver com bruxaria, não tem nada a ver com aquilo que chamam de Kabbalah negra, que é satanismo, tá bom? Não tem nada a ver com a famosa Kabbalah que todo mundo promoveu na internet, dizendo que aquilo é contra a humanidade, não tem nada a ver, certo? Isso são apenas deturpações do nome original, que é Kabbalah, e que, em realidade, é uma coisa divina, né? Porque é justamente uma herança do próprio Criador, né? Tá bom? Para a humanidade. Perfeito. Espero ter esclarecido este tema, tá? Uhum. E mais uma perguntinha aí, também do mesmo grupo, né? Que é Cleison, o nome do participante lá. Ele gostaria de saber um pouco sobre orações cabalísticas, se existem, como é que faz. Na realidade existem. Você encontra bastante coisa na internet, mas são orações mais popularizadas, digamos assim. Existem orações cabalísticas que são muito, muito profundas e até ocultas, né? Que são utilizadas justamente pelos cabalistas práticos, né? Certo? Onde você, inclusive, utiliza a pronúncia original do nome do Criador, né? Com o qual você pode, inclusive, realizar milagres, né? Geralmente os Mekubalim, que são grandes sábios cabalistas, curam pessoas, né?
Até recentemente, em 2006, viveu o último grande cabalista sadique em Jerusalém, chamado Isaac Kaduri, né? Morreu com 118 anos, né? Ele atendia em torno de 100 pessoas por dia, e além de fazer cameot, que são justamente amuletos ou talismãs cabalísticos para resolver problemas das pessoas, também curava as pessoas e até ressuscitou pessoas, imagina, né? Porque ele conhecia justamente as fórmulas que estão ocultas na Cabala prática, que são normalmente nomes divinos, nomes angélicos, que você ativa e eles justamente se materializam o que você deseja aqui na Terra, entendeu? Porque como tudo é energia, a energia pode ser materializada de várias formas, inclusive através do próprio pensamento, né? Tá bom? Geralmente as pessoas materializam as coisas através do pensamento, infelizmente através de pensamento negativo, né? Então dá tudo errado na vida da pessoa e o mundo está desse jeito por causa do pensamento negativo das pessoas, né? Legal, beleza. Então seriam essas duas perguntas. Se tiver mais alguma pergunta aí, o pessoal pode fazer perguntas aí no chat, de preferência sobre o tema que vai ser discutido nessa noite. Nós vamos falar aqui sobre a questão que envolve a origem do mal e como neutralizá-lo na visão da Cabala. Então é contigo, meu irmão. É contigo. Tá, muito grato, então. Vamos iniciar, então. Agradeço a todos os que estão participando desse chat, shiur, vamos dizer assim, tá? Uma aula, em realidade, uma palestra praticamente, e também a todos os que forem assistir posteriormente, tá bom? Vamos falar deste tema que é muito interessante e muito importante, que, de certa forma, é uma sequência e um complemento do anterior shiur, ou anterior palestra ou live que foi feita a respeito justamente da era de Aquário, tá? E o futuro da humanidade. Bom, temos que ficar bem cientes que Satã trabalha no mundo até quando você dorme, tá bom? Ele não descansa, ele trabalha 24 horas por dia, ok? Essa frase é muito impactante, mas nós vamos falar bastante deste personagem, tá bom? Vamos chamá-lo assim, tá? Em realidade não é um personagem, ok? É uma energia. Vamos começar explicando um pouco o que é nosso mundo físico e o mundo espiritual também, para poder as pessoas terem noção de quantas dimensões a gente vive e muitas vezes vive de forma paralela e não percebe, tá? Porque no dia a dia você não percebe que você está vivendo em várias dimensões ao mesmo tempo. Bom, a Kabbalah ensina que o mundo físico em que nós vivemos, que é o nosso universo, é o mundo dos efeitos e representa justamente apenas 1% da realidade verdadeira, que seria justamente esta bolinha, certo? Com um círculo vermelho, que é o nosso planeta, né? Chamado Malchut, cuja tradução do hebraico é justamente reino, tá bom? O nosso mundo material, o mundo físico, tá? Onde nós temos intenções, pensamentos, palavras, sentimentos, ações e também omissões no nosso dia a dia, é o mundo em que nós vivemos e ele representa apenas 1% e é o mundo dos efeitos. Aqui não é o mundo das causas, tá bom? Nós vamos ver isso logo a seguir. O mundo espiritual, que engloba todas essas dimensões, vamos chamar assim, tá? Que são 9, representa 99% do resto do complemento do 100%, e é justamente o mundo das causas, tá bom? É o mundo da realidade verdadeira, oculta a nossa percepção comum, que são justamente os nossos 5 sentidos, tá bom? A gente somente pode atingir esse nível quando a gente, na realidade, utiliza nossa intuição, deixa também nossa imaginação voar, né? E a gente se desprende deste mundo material através do sexto sentido e a gente se eleva para esse mundo espiritual, que é o mundo das causas. Quando a gente tem um problema aqui embaixo, não adianta que resolvê-lo aqui embaixo. A gente tem que ascender nosso nível de consciência para esse plano superior e mudar ali as causas. Quando a gente muda as causas, imediatamente muda os efeitos aqui embaixo, ok? As 9 dimensões escondidas e invisíveis são reconhecidas como a realidade dos 99%, como disse,
e é a fonte de todas as bênçãos, da prosperidade, da abundância, da cura, da sabedoria e até da boa sorte, tá bom? Então, tudo vem de lá de cima, ok? Já tudo que você vê, escuta, cheira, prova e toca constituem apenas 1% do universo, tá bom? E os 99% do universo, infelizmente, não são vistos, não são escutados nem percebidos, a não ser através de nosso sexto sentido, nossa intuição e nossa consciência elevada, tá ok? Mas isso não significa que não existe. O árbol você não enxerga, não vê, mas ele está ali, não é verdade? Se você não, se o ar não existisse, estaríamos todos mortos, né? Porque precisamos respirar. O mundo do 1% constitui uma ilusão, porque ele é a sombra desse mundo dos 99%, tá bom? Então temos que entender que nada existe no mundo do 1% que não tenha a dimensão dos 99% como fonte. Ou seja, o plano espiritual é a fonte de nosso mundo. Toda a luz vem de lá de cima. Todas as bênçãos vêm de lá de cima. Mas também tudo aquilo que nós semeamos nesse plano astral, nesse plano superior, também desce em forma negativa. Depende muito de nossas intenções, pensamentos, palavras, atos e omissões. Como a maioria da humanidade já foi condicionada a pensar sempre negativamente, imagine o que a gente está plantando lá em cima. E óbvio que já está dando resultado aqui embaixo, né? Vejamos só como o planeta está, como o mundo está, e como o Brasil está também no momento, né? Tá bom? Passando por uma situação bem delicada, né? Tá bom? O que diz o Talmud? Que o mundo existirá por 6.000 anos e no 7º milênio ele será destruído. Vamos compreender isto aqui. Acontece que nós temos 7 sefirot inferiores, tá bom? E a existência do mundo, ele passa por 7 ciclos sabáticos cósmicos de 7.000 anos de duração, perfazendo ao todo 42.000 anos. E cada ciclo, obviamente, ele é regido pela influência energética direta de uma das 7 sefirot inferiores da árvore da vida, que vocês podem ver aqui embaixo, tá? Nós temos na parte superior direita Chesed, no lado esquerdo Geburah, no meio Tiferet, no lado inferior esquerdo Netzach, Hod do lado direito Netzach, Hod do lado esquerdo, no meio Yesod e embaixo Malchut, que é o nosso mundo material. As 3 superiores, que são Keter, Chokhmah e Binah, elas permanecem no plano espiritual superior, elas não estão ligadas com esta parte de baixo, essas 7, tá bom? Entretanto, toda a energia, toda a luz do Criador desce através dessas 3 que estão lá em cima e vão se distribuindo através desses condensadores, desses transformadores de energia, até chegar à luz aqui embaixo, em Malchut, nosso mundo físico, e também para nós, na quantidade adequada, conforme o recipiente interior que cada um de nós tem, tá? Porque se a luz viesse do jeito que ela é, lá em cima, seria o mesmo que a gente tentar carregar um celular numa central elétrica, literalmente iria derreter, né? Por essa razão que essa luz não pode vir com toda a intensidade que vem lá de cima, e ela vai sendo filtrada, ela vai sendo, digamos assim, transformada para chegar aqui embaixo na quantidade adequada para que as pessoas possam suportá-la. Mesmo assim, tem muita gente aqui no mundo que não consegue suportar a pouca luz que vem de lá de cima, tá? Imaginem vocês como está, né, a situação. O primeiro ciclo sabático cósmico de 7.000 anos de duração justamente aconteceu durante a influência energética da Sefirah Chesed, que representa a bondade e a misericórdia e também a compaixão, ok? Mas acontece que nós estamos no final do segundo ciclo sabático cósmico, o qual é regido pela influência energética direta da Sefirah Geburah, que representa rigor, severidade e julgamento, caracterizado então por um mundo violento, corrupto e
cheio de derramamento de sangue, ok? E nós estamos agora na era de Aquário, que é um divisor de águas. É uma idade muito dura para a maioria das pessoas, mas para aqueles que estão elevando sua consciência, ela é a chave para poder realmente evoluir neste momento tão crucial, tá bom? E não ser afetado por tudo que está acontecendo aqui embaixo. Porque acontece que no plano espiritual não existe dualidade. Então, se não tem dualidade, não tem bem, mal, não tem dia, noite, não tem frio, calor, doença ou saúde, não tem pobreza nem riqueza, tá bom? Não tem honestidade nem corrupção, não é? Então, o plano espiritual tem essa grande vantagem. Não tem essa dualidade e, por consequência, tudo é de forma muito positiva, muito benéfica, cheio de bênçãos do próprio Criador, tá bom? Bem, desde tempos imemoriais, o homem contempla a vida, questiona a existência e, como consequência, tenta entender a natureza do mal. A maioria das pessoas não entende a natureza do mal, não sabe qual é a origem do mal, por que o mal existe, né? Simplesmente fica reagindo ao que as manifestações do mal, né? E aí ela não consegue sair, né? Ela fica como se estivesse preso dentro da gaiola, né? Se debate pelos cantos da gaiola, mas não consegue sair fora, se libertar, né? Então vamos explicar mais detalhadamente isso aqui. Desde que nós nascemos e durante toda a nossa vida, convivemos com o mal, o qual nos causa sofrimento, dor, doenças, fracassos, perdas, fim dos relacionamentos, acidentes, medo, dúvida, incerteza e, finalmente, obviamente, a morte, né? A morte física, tá bom? Mas tem que tomar cuidado porque pode matar até nossa alma. Assim, para poder afrontar e vencer o mal, primeiramente precisamos, obviamente, conhecer sua origem. Então vamos lá, vamos conhecer a origem do mal. O Criador, na realidade, é o único que possui a virtude de criar a partir do nada, tá bom? E, obviamente, ele criou o bem e o mal dessa forma. Então perguntamos, por que razão o Criador criou o mal, causando tanto sofrimento, tanta dor e tanta destruição no mundo? E a resposta é surpreendente, tá bom? O Criador criou o mal porque nós, seres humanos, sendo a obra máxima do Criador, pedimos a Ele para criar o mal a fim de nós termos o mérito de subjugá-lo e de vencê-lo. Olha que interessante. Tá bom? Através de nossa consciência individual e também de nossa livre escolha, nós temos condições de subjugar e vencer ao mal. Não há melhor coisa do que essa representação desta imagem, onde tem Jacó lutando com o anjo, tá bom? Mesmo tendo sido ferido na sua coxa, ele terminou vencendo o anjo, tá bom? Que representa justamente o mal. E por esse motivo, ele ganhou um novo nome, porque Jacó significa calcanhar, talão, ou seja, ligado aqui à terra, ao plano material, à terra, tá? E ele ganhou o nome Israel. Israel significa uma pessoa de elevada consciência, tá bom? Muito bem. A Kabbalah ensina que existem apenas dois seres na existência. O primeiro é o desejo de doar prazer, luz, chamada Or em hebraico, que é o Criador, e o desejo de receber prazer, que é a vasilha, o recipiente, chamada Kli, que é a criatura, ou seja, somos nós, tá bom? O pensamento divino da criação é, na realidade, o desejo do Criador de doar luz, de agradar e dar prazer e satisfação à sua criatura. Portanto, o Criador é o desejo de doar luz e satisfação. O Criador não precisa absolutamente nada de nós, mas Ele, no seu pensamento, decidiu criar algo ao que Ele pudesse compartilhar sua luz, entendeu? Então criou o universo e criou nós. Então nós somos recipientes, fomos feitos para receber todas as bênçãos do Criador, todo o prazer, toda a satisfação, toda a luz. Mas nós veremos mais para frente que a grande maioria das pessoas sofre porque está desconectada dessa fonte.
A criação é inteiramente feita do desejo de receber prazer e satisfação, de receber a luz do Criador, sendo a essência da criatura, a qual os cabalistas chamam de Kli, vasilha ou recipiente. Portanto, a criatura é o desejo de receber luz, prazer e satisfação. E é isso que nós somos. Se a gente tiver que resumir justamente um significado do que representa a humanidade é desejo, né? Só desejo. Tá? Desejamos a toda hora, desde que nascemos. Tá bom? Portanto, nós fomos criados para receber a bondade e a luz divina, chamada Or Ein Sof, em hebraico, que preenche nossa Kli, que é a nossa vasilha, ou recipiente, que é o nosso desejo de receber prazer e satisfação do nosso Criador. Espero que esteja sendo claro a vocês isto aqui. Só que logo que aconteceu a criação deste mundo, onde uma vez houve luz, porque no início era todo luz, mas o Criador decidiu fazer uma contração, uma restrição, certo? Chamado em hebraico tzimtzum, para poder criar um espaço vazio no qual ele pudesse criar um mundo material que serviria de Kli, de recipiente para ele doar sua luz. Então ele retirou toda a luz e criou um vazio escuro, tá bom? E justamente essa escuridão preencheu o vazio. E justamente esta ausência de luz é o mal, que nada mais é do que o desejo de receber para si mesmo de maneira egoísta. Prestem bem atenção nisto. O mal está em nosso egoísmo, que ele também representa aquele personagem que nós vimos logo no início, tá bom? Satã trabalha 24 horas, inclusive quando você dorme, tá bom? Nós vamos falar sobre isso depois. Claro, vocês podem perguntar, mas espera aí, qual é a diferença entre o desejo de receber e o egoísmo? O desejo de receber, como já disse, é um desejo natural de saciedade, de ser preenchido, ou seja, se eu quero simplesmente receber prazer e satisfação, é uma necessidade básica para a minha existência, tá bom? Por exemplo, eu desejo beber água porque estou com sede. Tenho que beber água, é natural. Estou com fome, necessito comer. Mesma coisa, estou com sono, preciso dormir, tá bom? Preciso tomar um banho. Tudo bem, são desejos que a gente tem e são normais, naturais, tá bom? Então, o desejo em si não tem nada de negativo. Pelo contrário, nós fomos criados para poder desejar, para poder receber tudo que o Criador nos dá. E tudo que Ele preparou, inclusive esse mundo material no qual nós habitamos, que é o mundo físico chamado Malkut, chama-se reino. Não é à toa, Ele criou um reino para nós aqui, tá bom? Que por outro lado nós temos uma missão e um propósito que é criar justamente o reino do Criador neste plano. Já o desejo de receber para si mesmo é a manifestação de nossa natureza egoísta e egocêntrica, a qual nos separa da luz do Criador e também nos separa de nossos semelhantes. Nenhum desejo é naturalmente mau. Somente a nossa intenção egoísta é que transforma nosso desejo em algo prejudicial a nós mesmos e a nossos semelhantes, afetando assim a harmonia do mundo e também a harmonia do universo. Tá bom? Portanto, a origem do mal no mundo é o nosso ego, que escraviza a humanidade da mesma forma que o faraó escravizou o povo hebreu no Antigo Egito. E como o faraó, infelizmente, o ego controla, domina e escraviza a humanidade com mão de ferro até os dias de hoje. Posso afirmar que 99 e um pouco mais da humanidade, por cento, é escrava de seu ego, tá bom? Ela vive em função de atender os caprichos e desejos do seu ego. Por isso que todas as situações negativas na nossa vida são provenientes do maior tirano que habita o coração do homem, que é o ego, gerador de todo mal e responsável pela escravidão humana há milênios, tá bom? A escuridão em que a humanidade vive é proveniente do desejo egoísta que corre atrás de poder, riqueza e fama,
não se importando com nada nem ninguém. Porque quando a pessoa é egoísta, egocêntrica, não está nem se lixando para os demais, entendeu? Ela é insensível à dor ou sofrimento dos demais. E não quer saber nem sequer do Criador, né? Porque ele se acha autossuficiente, entendeu? A arrogância dele é tamanha que ele diz que não precisa de ninguém, tá bom? Que ele se vira sozinho. Em geral, as pessoas morrem por causa do desejo de receber para si mesmas de maneira egoísta, porque levam justamente uma vida voltada para a satisfação desses desejos egoístas. Isso que vai causar? Vai causar acumulação de clipot. O que são os clipot em hebraico? São cascas de energia negativa impura que geram doenças e culmina com a morte. Porque quando a pessoa é extremamente egoísta, egocêntrica, ela termina abrindo um buraco dentro de si, um vazio interior que tem que ser preenchido de alguma forma. E a natureza, como tem horror ao vazio, ela termina preenchendo com o quê? Com tudo que tem de negativo, entendeu? Inclusive a doença, sofrimento, perdas, tá bom? Ou seja, a luz divina não entra. Por isso que quem é preenchido com ego não tem espaço para mais nada, entendeu? E muito menos para a luz do Criador. Vamos entender um pouco mais como, inclusive, nosso corpo é sensível a isto. O corpo humano ele é rodeado por uma energia luminosa, o campo eletromagnético, imperceptível a olho nu, chamado de Or Makif, em hebraico, que significa justamente luz circundante ou pele luminosa. Or Makif, a luz circundante ou pele luminosa, é conhecida normalmente como aura, a qual se estende a 220 centímetros do corpo numa pessoa totalmente sadia e espiritual, mental e emocionalmente equilibrada. Mas a grande maioria tem uma aura muito pequena. Por quê? Porque tudo está desequilibrado. Porque a pessoa é egoísta e egocêntrica. Então, essa luz se reduz. Imagina, 220 centímetros, né? É uma distância bem grande, né? E a gente se relaciona com pessoas que têm também auras, e quando nos aproximamos delas, dependendo da energia que a pessoa tiver, essa energia nos influencia para o bem ou para o mal. Vocês já devem ter ouvido de pessoas, o termo pessoas tóxicas, tá bom? São as tais. Quando vibramos em baixa frequência, através de pensamentos e sentimentos densos, egoístas e negativos, nossa horma Kif, luz circundante ou pele luminosa, diminui seu alcance e se rasga, permitindo que penetrem energias negativas que sugam nossa energia. Olha lá. Então, para evitar isso, nós devemos blindar nossa horma Kif, nossa aura, e nosso corpo físico contra toda a energia ou influência negativa que chegue a nós. Mas para isso, precisamos começar fazendo a tarefa de casa. Nós não podemos gerar dentro de nós energia ou influência negativa. Pelo contrário, tem que ser uma energia e influência positiva, que é a única coisa que neutraliza a energia e a influência negativa. Vamos ver então de onde vêm essas energias ou influências negativas. Vem das forças negativas astrais originadas pelo nosso tikkun, nosso karma negativo, porque quando a gente nasce, em um determinado dia, em um determinado horário, em um determinado lugar, os astros estão posicionados em determinada forma e como eles influenciam o destino dos homens e do planeta como um todo, esse karma nosso, esse tikkun, é absorvido por nós na hora que damos a primeira respirada, certo? A primeira golfada de ar que um bebê engole, certo? Quando ele nasce, esse tikkun já penetra dentro dele, vindo diretamente do plano astral, dos astros. Essa energia ou influência negativa também pode vir das próprias clipó, cascas de energia negativa, impuras, vindas de Sitra-Ahra, que é outro lado, tá bom? Atraídas pelo nosso egoísmo e também pela nossa maldade ou perversidade.
Essa energia negativa pode vir justamente também de pessoas perversas, egoístas e tóxicas. Pode vir também de dibuquim. O que são dibuquim? São almas de pessoas perversas desencarnadas que vagam pelo mundo, feito fantasmas, e costumam entrar em corpos de pessoas. Aí tem que partir para um exorcismo, tá? Alguns rabi cabalistas fazem isto, tá bom? Quando nada resolve, tem que chamar o rabi cabalista para praticar um exorcismo e tirar aquele dibuque que está lá dentro, tá ok? Dessa pessoa infernizando a vida. E, obviamente, também, essa energia negativa vem de Xerim e Masiquim, que são justamente demônios e duendes nocivos, que estão prontos para nos prejudicar, nos enganar e tudo mais. Então, vejam as fontes de energia negativas que existem no mundo. Então, isso é bom para a gente refletir e dizer, espera aí, eu tenho que procurar uma forma de me proteger, né? Senão não vai dar certo. Então, temos, primeiro que nada, compreender que somos nossos piores inimigos, pois permitimos que o ego obstrua o caminho de nossa evolução espiritual e o despertar de nossa consciência, e também abre um buraco na nossa aura, tá? Nossa aura, e permite que entrem todas essas energias negativas, tá bom? Porque se nós vibramos negativamente, nós atraímos o semelhante, porque o semelhante atrai semelhante, ok? Ou seja, somos como um imã. Curiosamente, a Kabbalah considera que existem somente duas grandes emoções, que o amor e o medo, e todas as demais emoções do ser humano são derivadas delas, tá bom? Por isso que o oposto do amor não é ódio, e sim o medo. Veja que interessante. Nunca vi ninguém que viva sem medo. Tenho quase 70 anos e nunca vi, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, que eu moro lá, nem na Argentina, que é meu país de nascimento, nem em qualquer outro lugar do mundo, nem em Israel, tá bom? Tem pessoas que vivam sem medo absoluto de nada. Não tem. Tá? E por que a pessoa tem medo? Porque, primeiro, se uma pessoa tem tudo, ela tem medo de perder aquilo que tem. E se a pessoa não tem, ela também tem medo de que lhe falte. Entendeu? Então, sempre todo mundo está com medo. Ou seja, todo mundo tem medo de alguma coisa. E nós vivemos numa sociedade que se encarrega de cultivar o medo para que a gente fique justamente nesse estado vibracional negativo. Tá bom? A sociedade já se encarregou de gerar medo coletivo, basta ligar a TV, tá? Ou ouvir o rádio, ou ver algumas notícias que tem no nosso celular, para darmos conta de que todas as notícias são direcionadas para gerar medo, tensão e estresse mental e emocional nas pessoas. Ok? Ou seja, existe no planeta, nessa matrix que nós vivemos, uma fábrica de medo. E tem uma razão de ser. Entretanto, nós temos que compreender que não é a realidade dos acontecimentos em nossa vida e no mundo que nos causam sofrimento mental, emocional e físico, e sim a maneira como os interpretamos. Se a gente compreender isto, já começa a se blindar. Olha que interessante. Não é o que vem de fora que me afeta, se é como eu interpreto aquilo, mas eu tenho que tomar muito cuidado também com o que eu gero dentro de mim, porque isso também pode me abalar. Isso também pode me desequilibrar. O fato é que nós, seres humanos, não somos seres racionais, e sim somos seres emocionais que raciocinam. A maioria não compreende isso. Mas esta é a verdadeira realidade das coisas. Entretanto, todos nós temos livre-arbítrio de escolher que atitudes e comportamentos teremos em relação aos nossos semelhantes e à vida, atraindo as consequências positivas ou negativas de nossas escolhas. Porque o Criador nos deu dois dons, certo? Dois atributos que são próprios dele. O primeiro é uma consciência individual e o segundo é
o livre-arbítrio, para nós escolhermos que caminho queremos seguir. O caminho da esquerda ali, cheio de lama, cheio de barro, né? Tá bom? O caminho da direita que está asfaltado, está bonitinho, né? Tem uma paisagem maravilhosa, tá bom? Se nós escolhemos alimentar o desejo de receber para nós mesmos de forma egoísta e egocêntrica, com atitude insensível ao sofrimento e necessidade dos outros, estaremos justamente mergulhando na escuridão e nos afastando dessa forma de nossos semelhantes, mas principalmente da luz divina. Olha lá. Entretanto, se escolhermos alimentar o desejo de receber com a intenção de compartilhar, de doar de maneira altruísta, sensível ao sofrimento e à necessidade de nosso semelhante, estaremos iluminando a vida das pessoas e nos aproximando da luz divina. Tá? Tem um ditado popular que diz assim, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. E nós temos que entender que ninguém é independente totalmente. Nós somos independentes, mas somos interdependentes. O Rabi está aqui fazendo um shiur para vocês, para oferecer a vocês um conhecimento que provavelmente vocês não têm. Ou se tem, pelo menos para poder ampliar um pouco mais essa visão. Tem lá o sapateiro, tem o açougueiro, tem o padeiro, certo? Tem a pessoa que vende frutas e legumes e verduras na feira, né? Tem o lixeiro. Cada um tem algo a fazer para poder servir seu semelhante. Suponhamos, por exemplo, que fica um mês na cidade com uma greve de lixeiros, com o lixo todo acumulado na porta de casa ou dentro de casa, cheio de moscas, cheio de baratas, cheio de ratos. Que horror! Fora isso, o aroma agradável do Cairo que vai ficar, né? Certo? E aí? Precisamos do lixeiro? Claro que precisamos. Cada um de nós, na tarefa que executa, que tem que executá-la com amor e com atitude de serviço ao nosso semelhante e ao universo, tá? Não importa qual é a função que a pessoa cumpra. Todos somos importantes, porque somos interdependentes. Oxalá a humanidade começasse a praticar a mútua colaboração em vez de a competição, né? Certo? Infelizmente, hoje, nas grandes corporações, né? Tanto nacionais como internacionais, o que mais tem são inimigos e concorrentes internos. Todo mundo olhando aquilo que você faz, e se você faz bem feito e é promovido, querem passar a perna em você para tomar teu lugar. Então, o maior concorrente de uma empresa não está fora, está dentro da empresa. Olha que coisa. Agora, imagine se todo mundo se unisse com um único objetivo, que nem as abelhas, né? Trabalhar para proteger a rainha, porque é ela que gera novas abelhas, produzir mel para adoçar a vida das pessoas, tá? Polinizar as flores e a gente ter um alimento delicioso que é o mel. Né? Não faltaria nada para ninguém. Mas cuidado, né? Isto não é utopia ideológica. Vai muito além. O mundo futuro não será dirigido por políticos. Será dirigido por sábios, um conselho de sábios, que é diferente. Portanto, na vida, temos apenas duas escolhas que irão determinar nosso destino. Aprender através da dor ou através do amor. Afinal, a vida só ensina os que querem aprender e aos demais, ela doma feito um cavalo selvagem. Tá bom? Compreendamos que vivemos num mundo regido pela dualidade, que o dia e a noite, o frio e o calor, o sofrimento e o prazer, a riqueza e a pobreza, juventude e velhice, saúde e doença, paz e guerra, vida e morte, bem e mal. Este é o mundo que nós vivemos, é um mundo dual. Mas quais são as dimensões do bem e do mal? Vamos ver quais são. As dimensões do bem e do mal são as seguintes. O bem é a dimensão das certezas. Emuná. Quando a gente tem certeza, a gente está totalmente seguro. Já o mal é a dimensão das dúvidas. O bem é a dimensão do amor, enquanto que o mal é a dimensão do medo. O bem é a dimensão da sabedoria, enquanto que o mal é a dimensão da ignorância.
O bem é a dimensão das respostas. Já o mal é a dimensão das perguntas. Estamos sempre em dúvida, sempre perguntando. E como que o mal se manifesta no universo? Através de uma energia negativa chamada Satã, que não tem nada a ver com aquele diabinho, tá? Vermelhinho, de chifrinho, rabinho, certo? Em forma de flecha, e aquele tridente. Não tem nada a ver, é uma energia, tá bom? O que significa Satã em hebraico? Significa adversário, oponente ou inimigo. Portanto, Satã não é uma entidade, mas uma inteligência, ou melhor, uma contra-inteligência presente em cada um de nós e que alimenta nossa reatividade, nossa má inclinação, e desse modo nos distancia mais e mais da unidade que é a luz divina por trás de todas as coisas. E, obviamente, nos distancia também de nosso semelhante. Tá bom? A pessoa que o ego manda nela, domina ela caminha, por exemplo, por uma praça toda florida e bonita na primavera e ela nem sequer repara nas flores e muito menos no agradável perfume que sai dessas flores. Ele pega uma estrada, né, com a família para ir descansar de fim de semana e a cabeça dele está tão cheia, o coração dele está tão cheio, certo, de preocupações para alimentar seu ego, que ele não desfruta da paisagem, não desfruta de absolutamente nada. Ele come e não sente o sabor da comida. Ele bebe e não sente o sabor da bebida. Tá bom? E vive eternamente insatisfeito. Só reclama. Ele sempre é vítima. Porque o ego tem duas características. Nos coloca lá em cima, cheio de poder. Então achamos que somos deuses. Nem todo mundo tem que nos servir. E ainda deuses perversos, porque exploramos todo mundo, tá? Nos consideramos super-homens, né? Ou o ego nos joga lá embaixo, então viramos a vítima. Ah, coitadinho de mim, Deus não me quer, minha esposa não me ama, minha família me deixou, perdi o emprego, meu chefe me sacaneou, certo? O famoso vitimismo, né? Isso é próprio do ego, né? Satã é real e se manifesta em nós através do ego e a inclinação ao mal, que é chamada em hebraico Yetzer Hará, ativando dessa forma toda forma de comportamento reativo e negativo. Ok? Portanto, Satã, nosso ego, astutamente nos manipula e nos controla através de sua arma principal e predileta, que é o medo, gerando em nós incerteza e dúvida. E neste momento atual, 99,9% da humanidade está em medo total. Eu vou falar uma palavra que eu não gosto, né? Mas vamos dizê-la. Está se borrando de medo. Crise econômica, financeira vindo no mundo, provável terceira guerra mundial, ainda com uso de armas nucleares, tiranos para tudo quanto é lado, né? Opressão do povo, tirando suas liberdades cada vez mais, controle total. Se você não entra no politicamente correto, você vai ser banido, né? E dessa forma te controlam, através do medo. Não controlam teu corpo, controlam tua mente. E quando tua mente está controlada, teu corpo também está. Os tiranos hoje em dia não precisam colocar um soldado, certo, armado com um fuzil e uma baioneta na tua frente. Eles te controlam através da tua mente. Entretanto, tua mente também serve como ferramenta para você se libertar disso. Mas como pensar custa muito, a grande maioria das pessoas é preguiçosa, não pensa. Não quer estudar, não quer aprender, não quer adquirir conhecimento. E se você se mantém na ignorância, você é vítima das circunstâncias do que acontece no mundo. Se você tem conhecimento, você tem condições de decidir de que forma você vai vivenciar e viver dentro desse mundo sem ser afetado, ou pelo menos afetado o mínimo possível. Nós temos que compreender que nossa essência, nosso ser, que é nossa alma, que é uma alma eterna. E a origem das almas humanas está na alma de Adão Arishon, que também é conhecido como o primeiro homem,
quem foi a essência suprema da humanidade e continha dentro de si todas as almas subsequentes. Por consequência, cada um de nós é uma centelha divina da alma do primeiro homem chamado Adão, que era um ser superior, era praticamente um anjo, ele tinha asas. A expansão de consciência dele era tão grande que ele viajava através de diferentes dimensões e diferentes universos. Tá bom? Olha o poder que ele tinha. E outra coisa, era eterno. Era eterno em corpo e alma, porque o corpo dele era de luz, tá? Ele tinha uma vestimenta que era igual à unha da gente, né? Tá? Isso aqui é exatamente a herança que nós temos, a lembrança no nosso subconsciente de que nós somos filhos de Adão. A unha que brilha, tá? O corpo dele era dessa forma, tá? Brilhava. Infelizmente, todos os seres humanos carregamos no nosso DNA um vírus adquirido por nossos pais, Adão e Havá, Adão e Eva, através da transgressão cometida por eles no Jardim do Éden, onde obtiveram o conhecimento do bem e do mal. Quem quiser saber mais, veja no meu canal o vídeo Caim e a origem da serpente, reptilianos no mundo, onde eu explico detalhadamente o que aconteceu no Jardim do Éden, que não foi uma transgressão culinária de pegar uma maçã da árvore, tá? Deus não castigaria o homem por comer uma maçã de uma árvore. A coisa foi mais embaixo, vamos falar assim. Então, por causa disto, todo aquele que deseja enfrentar Satã está em desvantagem e será facilmente manipulado por ele, porque ao carregar no seu DNA o vírus da transgressão de Adão e Havá no Jardim do Éden, nós temos um sistema imunológico metafísico deficiente, o qual, obviamente, é aproveitado a todo momento por Satã para nos vencer, em vez da gente vencer ele. Tá? Nós temos que compreender que o Criador é uma unidade, e toda unidade não tem partes porque é único. E nós, seres humanos, não somos parte dele, senão uma emanação do seu ser. Entendeu? O mesmo acontece com o mal. Por isso ele é tão poderoso. Mas quando o Criador nos criou, ele também criou uma ferramenta poderosa que nos ajuda a subjugar e vencer o mal. Tá bom? E qual é essa ferramenta poderosa? Essa ferramenta poderosa se chama Torá e seus segredos, que é a sabedoria da Kabbalah. O que é a Torá? A Torá é constituída pelos 5 livros de Moisés, conhecida também pelos cristãos como Pentateuco, que foram entregues aos homens pelo Criador no Monte Horeb, no Sinai. Portanto, a Torá não é uma criação humana, não foi escrita pelo ser humano, em si é uma criação divina. Este aqui é o manual de instruções para a gente viver neste mundo como se fosse um verdadeiro Jardim do Éden. Mas como as pessoas rejeitam os conhecimentos que estão na Torá e não cumprem nem sequer as 10 recomendações que o Criador fez para que o ser humano possa viver de maneira harmônica neste planeta e também no universo, com seus semelhantes e com toda a forma de vida, que são chamados 10 mandamentos, tá? Não matarás, não roubarás, não praticarás adultério, né? Quem que sigue isso? Ninguém, tá? Se você vai na casa das pessoas, tem uma Bíblia lá, principalmente no Natal, né? Aberta, tomando poeira lá, certo? E leem, está sempre aberta na mesma página, entendeu? Compreende? Quem que segue os 10 mandamentos? Ninguém. Se seguissem, esse mundo seria um paraíso. Você poderia deixar a porta da tua casa aberta, deixar o carro aberto com as chaves, ninguém roubaria, entendeu? Você poderia sair, certo, e ficar mexendo com dinheiro no meio da rua, que ninguém te assaltaria, nem te mataria. Poderia falar com o celular na Avenida Paulista, que não passaria um trombadinho e tomaria de você, entendeu? E ainda te dá um tiro. Percebe? A Torá é um livro criptografado, cujos segredos podem ser descobertos e interpretados justamente através da Kabbalah. Ou seja, Lekabel, perceber o conhecimento oculto dentro da Torá. Infelizmente, 99% da humanidade só lê a Torá de forma literal, então fica nadando na superfície, nunca mergulha a fundo para ver o que está escondido aí dentro, tá?
os segredos que estão escondidos aí dentro, para poder tornar nossa vida muito melhor e nos ajudar no nosso despertar de consciência e nossa evolução espiritual, e dessa forma nos transformar em seres de luz para poder levar luz ao restante da humanidade que vive na escuridão. Bom, já expliquei no início, mas vou repetir. A palavra Kabbalah em hebraico significa recepção, ou seja, receber o conhecimento divino, que é a chave para a nossa conexão com a luz divina, tá bom? A luz infinita. Por isso que um cabalista, também conhecido como Mekubal, tá bom? Que significa aquele que recebeu, é alguém conectado, que conscientemente recebe a luz do Criador, sua consciência, energia, ou sua energia autoconsciente. Esse é o desenvolvimento de um Mekubal, de um cabalista. Devemos compreender também que o mal é uma energia e, como tal, não pode ser destruída. Mas é possível mudar sua polaridade negativa em positiva. Começa aqui a chave, tá? Estou começando a dar a chave para vocês abrirem a porta da liberdade verdadeira, tá bom? Vou repetir. O mal é uma energia, ele não pode ser destruído. Mas a gente, se tem a chave adequada, pode mudar sua polaridade negativa em positiva. Para mudar a polaridade energética negativa do Satã em energia positiva, o que nós precisamos fazer? É necessário magnetizá-lo, como se faz com um imã, tá bom? Ou seja, mudar seu polo negativo em polo positivo, desativando assim sua influência maligna. Ou seja, há que inverter a polaridade do Satã, fazendo com que ele suporte um fluxo de bondade extrema por vinda de nós, e dessa forma, se o Satã se caracteriza por infundir medo na humanidade, devemos inverter sua polaridade, infundindo amor e bondade a toda a humanidade e também ao Satã. Isto significa amar ao próximo como a nós mesmos, incluídos nossos piores inimigos, e dessa forma nós mudamos a polaridade do mal. Olha que interessante. Vou repetir isto aqui, tá bom? Para que fique bem compreendido. Precisamos inverter a polaridade do Satã, fazendo com que ele suporte, de cada um de nós, um fluxo de bondade extrema. Dessa forma, o Satã, que se caracteriza por infundir medo na humanidade, ao inverter sua polaridade, infundindo amor e bondade a toda a humanidade e também ao Satã, esse mal para de funcionar contra nós. Isto implica não somente amar ao Criador sobre todas as coisas, em primeiro lugar, com toda a nossa mente, todo o nosso coração, todo o nosso corpo, tá? Todas as nossas posses, como principalmente amar ao próximo como a si mesmo, incluído nossos piores inimigos. Então, em vez de fazer o que todo mundo faz, xingar o inimigo, certo? Porque está nos prejudicando aqui e acolá, o que nós temos que fazer é orar por ele. Porque ele está na escuridão. E como ele não se suporta a si mesmo, ele tem que extravasar tudo aquilo, e aí ele extravasa e nos prejudica. Entendeu? Eu acredito que se uma pessoa tem realmente um coração sincero e deseja mudar sua vida, por mais perverso, por mais criminoso e assassino que seja, se essa pessoa deseja realmente mudar e se arrepende sinceramente perante o Criador e perante a humanidade, ele muda. Mas não é com blá blá blá, certo? Que a gente vai mudar essa pessoa. É com atitudes. Temos que mostrar para os que agem no mal, que são minoria, porém controlam a humanidade e a maioria porque eles controlam através do medo e do ego, e nos levam para o mal, nos incitando a seguir tudo aquilo que alimenta o ego, porque o mal tem uma energia negativa que puxa muito mais do que a energia positiva, tá bom? Vou dizer a vocês que a gente tem que agradecer todo dia ao Satã,
por um motivo muito simples. Porque se ele não existisse, certo? Nós não teríamos condições de realmente crescer, evoluir e despertar nossa consciência de forma mais rápida. Porque o mal nos cutuca de tal forma que nos desperta e faz com que a gente mude nossa maneira de ser, de pensar, de agir, tudo. Tá? Já o bem, ele é muito bom, mas o que ele tem de mal? Ele é muito lento. Tá? Você vê que as pessoas que vivem sempre uma vida boa, né? São pessoas lentas, preguiçosas, né? Não têm vontade de fazer nada. De contas, tudo cai na mão deles, né? De bandeja. Agora, aquele que vive certo? Numa situação de necessidade, de miséria, etc. e tal, ele tem que se movimentar, porque ele precisa se alimentar, precisa se vestir, precisa comer, ter um lar e tudo mais, né? Ou seja, ele se agita, entendeu? O mal agita a gente a nos transformarmos de forma rápida. Então, todo dia eu tenho que agradecer. Obrigado, Satã, por você existir, porque por causa tua, eu tenho condições de mudar, eu tenho condições de subjugar e vencer você. Devemos compreender que aqueles que são nossos piores inimigos, na realidade, são o reflexo de nós mesmos na nossa pior versão, já que possuímos dentro de nós ambas as energias, o bem e o mal. Okay? Nem todo mundo é 100% bom e nem todo mundo é 100% mal. Embora tenha os Errab, tá? Que é justamente outra semente. Vocês veem isso no vídeo Caim e a origem da serpente, né? Reptilianos no mundo, aí onde vocês vão poder conhecer qual é a outra genética que existe aqui no mundo e que a gente, infelizmente, tem que conviver com ela, mas sempre entramos em atrito, tá? Que são chamados Errab, ou a multidão mista, que saiu com Moisés do Egito, se misturou, se circuncidou para se considerar e se converter ao judaísmo, e foram eles que, quando Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Horeb, lá no Sinai, recebendo a Torá do Criador, tanto a escrita como a oral, ou seja, a Kabbalah, eles, impacientes, disseram: Moisés morreu, então vamos construir um ídolo para nós, e construir um becerro de ouro. Se o povo hebreu lá embaixo tivesse ficado quietinho, com paciência, esperando Moisés, quando Moisés descesse com aquelas tábuas, tá? Automaticamente toda a população e toda a humanidade teria despertado sua consciência naquele exato momento. Dado um salto quântico para a chamada quinta dimensão, que é justamente o despertar da consciência. Mas não, por causa desse erro e essa impaciência, construíram um ídolo, ofenderam o Criador, deixaram Moisés tremendamente bravo, as pedras com os 10 mandamentos se partiram em 1000 pedaços, e quando ele desceu, deu uma dura danada no povo de Israel, né? Tá bom? E a humanidade paga até hoje também por isso. Esse momento poderia ter sido o momento da redenção da humanidade. Foi uma falha, infelizmente, né? Mas ainda temos tempo da gente se redimir. Mas depende de nosso trabalho individual. Não há salvador da pátria. Ninguém vai vir do plano superior, do plano espiritual, para salvar ninguém. A salvação começa com nossa atitude de mudança interior. Aí nós criamos uma massa crítica e as coisas mudam, porque nós mudamos a polaridade do mal, a polaridade negativa, e a transformamos em uma polaridade do bem, uma polaridade positiva, que é benéfica não só para nós, como para o resto da humanidade. Nós devemos compreender também que aqueles que são nossos piores inimigos são os frutos maduros de sementes negativas plantadas por nós no plano astral e que retornam a nós como um bumerangue. Ou seja, aqueles que hoje em dia são nossos inimigos são pessoas que, certamente, nós fizemos mal a elas no passado, pode ser nesta vida ou na vida anterior, e hoje recebemos o troco na mesma moeda, através justamente de alguém com a mesma atitude negativa em relação a nós com essa pessoa que nós fizemos mal no passado. Ok? O ditado popular, aqui se faz, aqui se paga, é verídico.
Ação e reação, causa e efeito. Tikkun, lei do karma. Tá bom? Então não tem como fugir. As nossas intenções, pensamentos, palavras, atos e omissões, sejam elas para o bem ou para o mal. Quem é o guia espiritual do Satã? Vocês sabiam que o Satã tem um guia espiritual? Vocês não vão acreditar. É o próprio Criador quem o criou e enviou para ficar junto da humanidade até que cumpra a sua missão, que é de ser subjugado e vencido pelo homem. Olha que interessante. Rabi, está passando os slides? Sim. É que parece que está parado. Será? Para mim parece um que está apontando com a caneta. Ah, sim, não, eu coloquei ele agora. É que não estava passando. E vai ver que deu uma bloqueada ali. Não. Espero que continue. Vamos lá. Esse que está aí, ó. Isso. Agora, você está vendo esse? Isso, agora mudou. Tá bom. Então vou voltar ao anterior porque ainda tenho a falar sobre isto. Tá bom? Nós temos que compreender, dando sequência, que o Criador não tem nome nem corpo. Mas para que pudéssemos existir neste mundo, foi necessário que ele criasse nosso corpo físico, que é o nosso veículo, com o qual nossa alma se manifesta neste mundo material. E esse corpo, ele nos afastou do Criador, porque esse corpo é capaz de nos desapegar e nos afastar dele. E para isso o Criador utilizou uma ferramenta, que foi justamente o mal. Olha que interessante. Se o Criador não tivesse criado o mal no mundo, cuja missão é nos distanciar dele, nós humanos não existiríamos como seres dotados de uma consciência independente e do livre-arbítrio que nos permita decidir, enfrentar e vencer o mal. O fato é que nós, como alma, desejamos nos unir novamente ao Criador, mas nós não queremos perder nossa independência de pensamento e de ação. Portanto, aqui estamos diante de um paradoxo. E qual é esse paradoxo? O paradoxo é o seguinte: nossa felicidade é o desejo de nos aproximar do Criador e gozar de suas bênçãos, de sua providência. Mas não temos desejo de nos fundir com Ele. Por que nós não temos esse desejo de nos fundir com Ele? Para não perder nossa autonomia de consciência, que é o dom mais valioso que temos. Tá? Assim como o Criador, nós temos consciência. E autonomia de consciência significa ter absoluta consciência da existência eterna do Criador único e uno, sem nome nem forma, do nosso verdadeiro ser, que é a nossa alma, da matéria, que é a energia condensada da consciência, e da verdadeira realidade, que engloba o mundo espiritual dos 99% e o mundo material do 1%, completando 100%. Isto é autonomia de consciência. Muito bem, e aí? Como resolvemos então essa contradição, já que a gente não quer se fundir com o Criador, porque senão perdemos nossa consciência individual e nosso livre-arbítrio? A solução é que, em vez de ir ao encontro do Criador para nos fundir com Ele e perder nossa autonomia de consciência e livre-arbítrio, nós devemos fazer ao contrário, fazer com que Ele se incorpore em nossa alma, ou seja, trazer o Criador para nós. O Criador nos separou dele e nós, dessa forma, o aproximamos a nós. Assim temos o Criador junto a nós, sem perder nossa consciência independente e nosso livre-arbítrio. Compreenderam? Olha que interessante. Isso é uma novidade para vocês. Tá? Eu não quero ir ao Criador para me fundir lá e sumir, certo? Não, eu quero permanecer consciente. Ele me deu essa consciência independente. Eu quero ter o livre-arbítrio, que são dois atributos dele.
Só nós seres humanos temos, nem os anjos têm. E dessa forma eu poder realmente trazer o Criador para a minha vida, para que conviva junto comigo, para que esteja sempre me beneficiando com suas bênçãos e me dando mais luz para eu poder compartilhar essa luz com aqueles semelhantes que estão na escuridão e sofrendo. Compreende? Isto é muito lindo, é quase poético. Acontece que teve outro que nos separou também do Criador e nos afastou da Torá e da Kabbalah, que é o Satã. Portanto, qual é nosso plano? Nosso plano não é retornar ao Criador, porque perderíamos nossa consciência independente e nosso livre-arbítrio ao nos fundir novamente com Ele, como eu disse. O plano, então, é aproximar-se do Criador, ou aproximar o Criador a nós, que é melhor, para estar em união com Ele e com sua bondade e compaixão, mas não perder justamente a nossa consciência independente e nosso livre-arbítrio. E dessa forma, olha a chave aqui, nós vamos poder enganar e vencer o Satã. Pois se ele compreender nosso plano, ele deixará que a gente se una ao Criador da maneira que planejamos, ou seja, para permitir que o Criador seja trazido por nós, para nós mesmos e para os demais. Pois o que o Satã deseja evitar a todo custo é justamente que percamos nossa consciência independente e nossa ilusória personalidade controlada pelo ego, que foi o motivo pelo qual o Satã foi criado. Então, o que nós estamos fazendo? Enganando ele. Porque nós estamos dizendo, não, eu não quero voltar ao Criador. Tá? Eu quero trazer o Criador, mas quero continuar com minha consciência individual e também com meu livre-arbítrio. Aí, como Satã quer exatamente isso, em relação a nós, ele nos deixa tranquilos, nos deixa livres para a gente agir. Olha que interessante isso. Entretanto, se os segredos da Torá e da Kabbalah, se a meditação cabalística e sem tzedakah, que é caridade, ou seja, servir nosso semelhante de toda forma, o desejo de receber egoísta não tem opção de ser transformado, fazendo com que o caos em nossa vida e no mundo se instale de maneira permanente. Que é isso que acontece com 99,9% das pessoas. Vivem no caos, certo? Permanente no mundo, tá? No sofrimento, instalado na sua vida, porque ele está afastado justamente do Criador. Ele não quer que o Criador esteja junto para alimentá-lo, certo? Ele é a fonte de tudo, né? Para ajudá-lo, para guiá-lo, né? Para protegê-lo, para defendê-lo, né? Não tem um ditado que diz assim, se Deus é conosco, quem será contra nós? Está ali a chave. Isso está nos tequilins e os salmos. Por que Davi cantava e chorava para o Criador todo dia? Tá? Implorando que ele estivesse perto dele sempre. E aí, o que acontece se a gente permanece alimentando nosso ego, recebendo de forma egoísta, egocêntrica e não compartilhando? Acontece um fracasso, inclusive, na nossa vida, que é o fracasso da realização do propósito de nossa existência, o qual o Criador nos confiou para nosso bem. Ou seja, quando a gente veio aqui, o Criador nos confiou um propósito. E vocês vão se perguntar, e qual é o propósito, né? Qual é esse propósito da nossa existência? O propósito da nossa existência é imitar a nosso Criador, aprendendo a receber para compartilhar, em vez de receber para si mesmo de maneira egoísta e egocêntrica, e dessa forma equilibrar o fluxo do dar e receber no mundo e no universo. Vocês já repararam que todo mundo pode dar alguma coisa para o seu semelhante? Ninguém é tão rico, certo? Que não possa precisar de ajuda, e ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. Geralmente os pobres, os miseráveis, os mendigos, certo? Quando recebem uma doação de alguém, eles compartilham com os outros que estão junto com eles, que estão no sofrimento, né? Mas aqueles que estão numa posição avantajada,
se não for por questão de culpa, certo? Eles não querem compartilhar nada, afinal de contas eles dizem, não, tudo isso é meu, acabou. Eu quero só multiplicar aquilo que eu tenho, tá? Atitude errada, por um motivo muito simples. Nada nos pertence, nem sequer o corpo. O dia que a gente morre, até o corpo fica aqui. Ainda a nossa alma só se libera quando o corpo se decompôs totalmente, senão ela não se libera totalmente. Nossos bens materiais, nossos diplomas e certificados, né? Nosso poder, nosso ego, né? Nossa arrogância, né? Nosso sucesso, tudo isso fica aqui. Tá? Os bens materiais que nós temos, nosso carro bonito, né? Nossa casa de praia, tudo fica aqui. A gente não leva absolutamente nada, a não ser o resultado daquilo que a gente fez de bom aqui, para o nosso semelhante. Né? Isso fica gravado na nossa consciência e no plano astral, para depois recebermos a recompensa de vida por causa disso. Da mesma forma, se agimos ao contrário, também fica gravado lá em cima para recebermos, certo, a correção necessária para que a gente mude nossa forma de ser e de agir, principalmente. Dessa forma, aprenderemos a amar nosso Criador e a nosso semelhante com a mesma intensidade com que o Criador nos ama, com o propósito de dar prazer ao Criador. Porque no momento que a gente ajuda nosso semelhante a despertar, a ter luz, a sair desse sofrimento que ele tem, a maioria das vezes criado por ele mesmo, tá? O que acontece? Nós estamos dando prazer ao Criador. Estamos compartilhando com ele aquilo que ele nos deu, tá? E dessa forma atraímos sua luz divina e temos possibilidade de cada vez receber mais luz para distribuí-la a toda a humanidade e ao mundo como um todo, ok? Devemos estar conscientes que o plano astral influencia e afeta nossas vidas, mas que nós, através de nossas intenções, pensamentos, palavras, ações e omissões, também afetamos e influenciamos o mundo e o universo para o bem ou para o mal, já que somos co-criadores com o Criador. Então, se nossa escolha é errada, nós terminamos afetando toda a humanidade e o universo. Se agimos de forma certa, afetamos positivamente a humanidade e o universo. Ok? Assim como um ninho, se a gente age da forma correta, temos possibilidade de literalmente neutralizar o mal. Mas qual é então o nosso trabalho diário frente ao caos e ao sofrimento do mundo material e dual nesta era de Aquário que nós vivemos? Se lembra que eu disse que esta era é muito crítica, porque ela é regida por Geburah, justamente a esfera, a sefirá da árvore da vida, que é a sefirá do julgamento, é a sefirá do rigor, da severidade. Através de nosso gradual despertar de consciência, devemos deixar de comer os frutos doces e amargos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está plantada em nossa mente, e retornar à árvore da vida que está plantada em nossa alma, para saborear dessa forma seus frutos sempre doces e deliciosos. Por isso aqui vocês têm as duas árvores, tá ok? A árvore da vida, toda bonita, e a árvore do bem e do mal, do jeito que ela está toda seca. Mas primeiro, devemos compreender que estas duas árvores são duas consciências diferentes, onde uma nos amarra à incerteza, ao medo, à dúvida e ao caos, e a outra nos une à certeza, ao amor e à luz. Que luz é essa? É a luz divina, a luz do Criador. Ok? Então nos tornamos iluminados para poder levar luz ao mundo, levar luz ao nosso semelhante que está sofrendo. Temos que compreender que tudo o que vemos e vivemos dentro ou fora de nós corresponde ao poder de nossa consciência e que o segredo está em cuidar e proteger diariamente nossa consciência do ataque constante da negatividade, da incerteza e do medo, que são as armas que são usadas pelo Satã, ok? Para nos tirar do nosso caminho rumo à luz, rumo ao despertar de nossa consciência.
Devemos compreender que o tempo presente ele é um espaço temporal que, como eu disse, dura 6.000 anos, durante o qual nós vivemos nossa existência, nos é dada essa existência na Terra, para que convivamos com as forças do mal, tendo como antídoto a Torá e os conhecimentos teórico-práticos da Kabbalah e, naturalmente, subjugar nosso ego, o Satã, tá bom? E vencê-lo. E através da meditação cabalística, poderemos então atingir a ascensão, a elevação de consciência, que é a quinta dimensão, e dessa forma subjugar e vencer definitivamente o Satã. Tá bom? E o tempo futuro, que nos reserva? O tempo futuro será um espaço temporal de 1000 anos de reinado do Mashiach, o Messias, onde estaremos em união com o Criador, mas sem perder nossa individualidade, nossa consciência autônoma, nem tampouco nosso livre-arbítrio. A era do Mashiach trará o fim do medo, da incerteza, da dúvida, do sofrimento, da dor, das doenças espirituais, mentais, emocionais e físicas. Trará o fim do mal e também o fim da morte. Mas a era do Mashiach, isto tem que ficar muito claro, não trará nossa salvação, pois nossa salvação depende única e exclusivamente do nosso esforço individual para despertar nossa consciência e trazer luz a nossos semelhantes que permanecem na escuridão nesta era de Aquário. Compreenderam? O caminho espiritual é um caminho individual. Mesmo que você estude com um grupo que estuda Kabbalah, você vai evoluir conforme o teu esforço pessoal e individual. Então, quando cada um de nós fizer o necessário para se libertar das garras do Satã, do ego, do caos, da incerteza e do medo, ou seja, quando fizermos nossa lição de casa, poderemos então desfrutar a verdadeira liberdade, pois a liberdade não é dada ao ser humano. A liberdade não é dada, a liberdade é conquistada. Presta bem atenção, vou repetir. A liberdade não é dada, a liberdade é conquistada. E quer mais do que a liberdade verdadeira, que é justamente a gente despertar nossa consciência e o mal não nos afetar mais. Porque transformamos essa energia negativa em positiva. Devemos compreender, então, que a verdadeira liberdade está na nossa mente, no nosso coração e na nossa consciência. Quando compreendermos a verdadeira realidade do 100% que engloba o mundo espiritual junto com o mundo material, iremos perceber que tudo é para nosso bem. Ou como nós dizemos em hebraico, Gamsu letová. Tudo é para nosso bem. Inclusive aquilo que aparentemente é mau. Porque o bem engloba também uma parte que não é boa. E o mal engloba também uma parte que é boa. E o que acontecerá então com aqueles Rechaim, tá? Os perversos na era do Mashiach? Aqueles perversos incorrigíveis, tá? Que não querem, de jeito nenhum, trazer a luz para si mesmo e dessa forma compartilhar com seus semelhantes e iluminar o mundo. Esses sim serão completamente destruídos, perderão sua consciência individual e seu livre-arbítrio, e sua alma irá se fundir com o todo e vão desaparecer definitivamente. Presta bem atenção, eles não terão mais consciência individual e livre-arbítrio, que são dois dons que nós recebemos do Criador. Ok? E que somente nós humanos temos. Até os anjos invejam isso de nós. Por isso que o Zohar, em relação a esta era, que é uma era crucial, divisor de águas, afirma o seguinte: maldito seja aquele que se encontre presente neste tempo. Entretanto, seja bendito aquele que possui a capacidade espiritual de se adaptar a esse tempo. E aqui concluímos nosso shiur. Aqui vocês têm meus dados para contato, né?
E eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês e agora, se tiver perguntas, eu estou à disposição para respondê-las, tá ok? Perguntas, pessoal, estamos... Deixa eu ver aqui no chat se temos algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui da Mona Lisa Cândido. Pois não. Rabi. Sim. As pessoas da realeza são da origem de Caim? Oi? Perdão, repete a pergunta, por favor. Peraí, tem complemento aqui, vamos lá. As pessoas da realeza são da origem de Caim, os chamados sangue azul? Sim, porque eles são, na realidade, da outra genética, né? Tá bom? Eles são colocados na realeza para mandar no mundo, mandar na humanidade, tá ok? Devemos compreender que no mundo atual nós temos governos constituídos, os chamados governos democráticos, que eu, ao igual que Platão, não considero que seja a melhor forma de governo, pelo contrário, a pior, porque ela é a mãe da tirania, porque através da democracia os tiranos sobem ao poder e depois não querem mais largar o osso e oprimem os povos, né, e as nações e todos os cidadãos desses países, né, tornando-os escravos definitivos, né. Nós temos que compreender o seguinte, que esses líderes que estão no mundo hoje em dia, eles são servos do mal. E os servos do mal são escravos do mal. Eles já são Rechaim, almas perversas que estão, infelizmente, condenadas se elas não se corrigirem, tá bom? Até o momento crucial, que é justamente esta época. Então, claro, são colocados em posições para poder dominar a humanidade através de governos, entre aspas, democráticos, onde o voto é livre e por aí vai, né? Toda aquela balela, né? Tá? Toda aquela história de sempre. Tá? Inclusive, tem um israelense, eu tenho esse livro, né, fantástico, que chama Políticas sem Políticos. Olha que interessante. Ou seja, você pode viver sem necessidade dos políticos, tá bom? Porque se você não precisa doar teu poder ou dar esse poder para uma pessoa fazer o que ele quer com teu poder e faz tudo o contrário, contra você, né? Certo? Então, não há necessidade disso. Por isso que eu digo que no futuro teremos uma sociedade onde ela será regida por um grupo de sábios escolhidos que realmente trará muita sabedoria, muito conhecimento, muita paz, muito amor, muita felicidade, muita prosperidade para as nações, tá? E não precisaremos mais desses pseudo-líderes que estão ali, né? E claro que por trás tem aqueles que são realmente os verdadeiros donos do poder, né? Tá bom? E por que eles são donos do poder e estão tão desesperados nesta época? Por um motivo muito simples. Porque chegou a hora de separar o joio do trigo. E como eles pertencem ao mundo e eles estavam neste mundo em eras pré-adâmicas, se lembram que eu disse que o mundo dura 6.000 anos e depois ele é destruído? 1.000 anos fica em descanso e depois é reconstruído no famoso ano shabático cósmico. Por que vocês pensam que os judeus têm o costume de trabalhar 6 dias da semana e no 7º, que é o Shabat, descansar? Por que vocês pensam que os judeus têm como norma plantar numa terra durante 6 anos e deixar 1 ano a terra descansar? Seguindo o mesmo ciclo shabático. Então, o que acontece? Esta humanidade, ninguém freia mais. Porque as pessoas estão despertando. E quando eu desperto, eu reassumo o meu poder verdadeiro, que engloba justamente as minhas intenções, os meus pensamentos, as minhas palavras, os meus atos e as minhas omissões, sendo feitas com total consciência
e com a escolha certa através do meu livre-arbítrio. Então, eu não preciso de nenhum líder que esteja no poder para eu seguir, certo? Ou me fanatizar, né, atrás dele. Seja de um lado, seja do outro, tá? Porque os dois extremos são ruins, tá? O ideal é o caminho do meio, por isso que a árvore da vida tem o equilíbrio no meio, tá? Já houve outros personagens na história, né, como Buda, que ele ensinava justamente a seguir o caminho do meio, né? Ok? Perfeito. Só Sim, complementando. o limite, viu, Libi Civit, o limite é agora. Por isso que estão tão desesperados em preservar o poder, retomar o poder total sobre a humanidade. Entendeu? O limite é agora. Mas eles vão perder, já perderam. Entendeu? Não tem escapatória. Já perderam. Infelizmente, vai levar muita gente da humanidade junto, né? Porque, óbvio, né? Nem todo mundo vai despertar a tempo, né? Fazer o quê? Mais O uma tempo é pergunta. este, viu, José Vanderlei? O tempo é este. Este é o tempo para despertar. É agora, aqui e agora. Tá? Que é o tempo real, o tempo presente. Passado é uma folha de um livro que você já leu, né? O futuro é uma expectativa. Você não sabe se você vai dormir hoje à noite ou se vai acordar vivo amanhã. Se você quer realizar alguma coisa na tua vida e em benefício da humanidade e do universo, é agora, aqui e agora. É agora que você tem que mudar, não é amanhã. Não, vou deixar para amanhã porque eu estou muito cansado. Então, e aí? Será que você acorda amanhã para dar sequência? E se você morreu, você não tem condições de fazer mais nada. Entendeu? É simples. A não ser alimentar os vermes, né? Certo? Tá bom? No caixão. Né? Ou se morreu no mar, alimentar os peixes, né? Ou se foi queimado, né? Alimentar o fogo, tá bom? Até a combustão total. Então, quer fazer alguma coisa nesta vida para mudar o mundo? Faça, primeiro que nada, para mudar você. Isso aí. Gibran Khalil Gibran dizia, né? Sabiamente, tá? Aquele filósofo e escritor árabe, ele dizia o seguinte, né? Passei a vida inteira tentando mudar o mundo. Quando cheguei a uma certa idade, que eu descobri que eu não conseguia mudar o mundo. Porque o segredo estava, primeiro que nada, em mudar a mim mesmo. Então, se você muda, tudo muda na tua vida. Exatamente, né? É interessante, né? Porque muitas pessoas querem mudar os outros, né? E esquece de mudar-se a si mesmo, né? Claro, né? Porque querem moldá-lo ao seu próprio ego, querem que sejam iguais, pensem igual. Não é assim. Cada ser é individual, cada alma é individual. Não existem dois seres iguais. Mesmo que fossem gêmeos, né? Você percebe que têm caráter diferente, personalidade diferente. Não tem como. Sim, com certeza. Ok, pessoal. Live super top, né? Já nós estamos aqui 1h32, né, de live. Eu tinha colocado uma enquete para que o público respondesse a respeito da Kabbalah. Então, a pergunta que eu coloquei lá foi: qual o seu conhecimento sobre a Kabbalah? E aí eu coloquei 4 opções: não conheço, conheço um pouco, conheço o suficiente e conheço muito sobre o assunto, né? Então nós tivemos aí não conheço 22% e conheço um pouco 78%. Então isso mostra que nós precisamos trazer mais assuntos aí sobre Kabbalah para as pessoas. Então não conheço o suficiente e conheço muito sobre não tiveram votos, né? Não tiveram respostas. Foram 18 votos, então as pessoas pouco conhecem. Estou vendo uma pergunta aqui de Mariana Treviso, perguntando, Rav, caso falte realmente 7 anos para completar os 6.000 anos, como é para ser essa terra depois desta data? Será um verdadeiro paraíso na terra, né? Não terá morte, não terá sofrimento, terá abundância para todo mundo, a gente vai ficar estudando, desfrutando da vida, cantando, dançando, pulando, amando o Criador, amando o nosso semelhante, e o mais interessante, vendo o nosso semelhante e dizendo, puxa vida, eu te conheço de outras vidas, vivemos juntos naquela época, imagina, né? Puxa, você foi minha mulher, você foi meu marido, você foi meu filho, tá? E não haverá mais manipulação nem mentira, tá bom? Mais uma Essa é a parte pergunta, mais né? importante, certo? Porque você vai ver a pessoa e você não somente vai sentir a energia dela, você vai saber o que ela pensa. Acho que provavelmente vamos falar através de telepatia, né? Então, como trabalhar a favor do despertar, como abrir a glândula. Justamente a meditação cabalística é a chave, né?
Porque estudar Kabbalah só na parte teórica não leva você à evolução. Eu vou desenvolver um curso de meditação cabalística que é totalmente diferente dos sistemas de, Kabbalah, de meditação que se usam no mundo, para ensinar, certo? A meditação cabalística. Infelizmente, tem muito pouco material sobre isso. Né? Perfeito. Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Estou vendo aqui o chat, não estou vendo mais nenhuma pergunta. Isso será nesse planeta ou em outro planeta? Ok. Ou em um novo? O que será neste planeta? A pergunta do José Vanderlei é: isso será nesse planeta ou em um novo planeta? Ah, sim, a mudança de consciência dos seres humanos tem que ser aqui, natural. Tem que ser aqui, né? Com certeza, né? Exatamente. O Criador criou esse planeta aqui, que é chamado Malkut, chamado Reino, né? Justamente porque a gente aqui evolua, né? E desperte nossa consciência. E tem acesso aos outros mundos. Os outros são 4 mundos, em realidade, né? São 5, né? São 4 mundos que dividem as 10 dimensões da árvore da vida, tá bom? Cada dimensão tem uma energia, uma função de ser. Tá bom? Aproveitando aí a oportunidade, o José Vanderlei e o Lauzide, eles estão aí fazendo agora no mês de abril o primeiro congresso de ufologia e espiritualidade e ufologia, alguma coisa assim. Aqui no canal mesmo, né, da academia, a gente tem uma live onde eles estão falando aí sobre este material aí, sobre esse congresso que vai acontecer agora, né? Provavelmente amanhã ou depois da manhã já vai ter um vídeo aqui no canal, né? Inclusive vou pedir pro Rabi, se puder colocar no seu canal aí também para divulgação. Sim, acho que esses trabalhos a gente precisa divulgar. Você sabe que nós conversamos logo antes do início da live, né? Estou preparando, vai demorar um pouco ainda, estou preparando um material muitíssimo interessante, tá? Falando dos anjos, dos demônios e dos extraterrestres, de acordo com o que está oculto dentro da Torá e da Kabbalah, porque muita gente não sabe disso, né? Muita gente não sabe que isso aqui existe, tá? Pensam que só os ufologistas, né, certo, os cientistas, né, conhecem realmente planos extraterrestres, mas que é um exemplo, tá? Que está gravadíssimo na Torá, né? Personagens extraterrestres. Os anjos são de fora deste mundo. Exatamente. Tá aí os primeiros extraterrestres, tá? Exatamente. E tem alguns extraterrestres que estão aqui nesse mundo que não são extraterrestres, são seres que são nativos deste mundo, de uma civilização pré-adâmica. Porque o que hoje a arqueologia tem encontrado de pirâmides, certo, de construções antigas, que não pertencem à nossa civilização, foram construídas em uma civilização anterior ao aparecimento de Adão, onde tinha seres humanos vivos, porém diferentes do que somos hoje. Entendeu? Perfeito. Legal. Por isso que o Criador constrói e destrói mundos constantemente, né? Nosso ciclo aqui dura 42 mil anos, ou seja, 7 ciclos shabáticos cósmicos, estamos no segundo, faltam mais 5. É verdade. É bem interessante tudo isso aí. Isso faz parte do entendimento daquilo que a gente aprende. O que a gente aprende, a gente não esquece. Existe um ditado popular que eu sempre falo assim, né? As pessoas podem perder tudo que elas tiverem na vida. Tudo que elas tiverem, elas podem perder, mas o conhecimento elas não perdem. Certamente, por isso que o povo hebreu sempre se preocupou em adquirir conhecimento. Como o povo hebreu sofreu exílio e vive em todo quanto é país do mundo, eles têm conhecimento de tudo, né? Com certeza. Aprenderam com os babilônios, aprenderam com a antiga Suméria, aprenderam com os egípcios, aprenderam com os romanos, aprenderam, certo, com Hitler e seus sequazes, aprenderam com a União Soviética, aprenderam com tudo nesses países, eles aprenderam tudo, entendeu? E qual é justamente a maior riqueza do povo judeu? É o conhecimento, entendeu? Porque o conhecimento ninguém te rouba. Exatamente, conhecimento é algo interessante porque eu vejo às vezes o que acontece é o seguinte: pessoas às vezes sofrem AVCs
e elas perdem totalmente aquelas lembranças que elas tinham e tudo mais, né? Mas se você voltar do zero, você consegue aprender tudo de volta e relembrar. Isso é muito interessante, né? Então, conhecimento, ninguém tira de você. Nós temos que entender, viu, Eliseu, que o conhecimento não se perde, o conhecimento a gente leva quando a gente parte deste mundo, junto com nossa consciência. Exatamente. Então, o que acontece? Mesmo que a pessoa sofra um AVC, um Alzheimer, né, e esqueça tudo, ela simplesmente esqueceu, mas o conhecimento está ali, guardado no seu subconsciente, que é a grande biblioteca universal, entendeu? É verdade. E também o grande campo de semeadura que está dentro de nós. Olha que interessante. Está fora, mas está dentro também. Ó, a Mona Lisa está querendo aprender mais sobre raças cósmicas, felinos, reptilianos, etc. Onde aprofundar? Existe algum livro? Existem vários livros, né? Inclusive tem o saudoso professor Jefferson, ele deixou um material publicado na internet em várias lives, inclusive aqui no canal tem material onde fala sobre as raças alienígenas. Então aqui no canal mesmo tem bastante material aqui. Mas como o próprio professor Jefferson dizia, né, nem todo alienígena é extraterrestre. Exatamente. Tá? Exatamente. Tem uma live aqui no canal. E nem todo extraterrestre é um alienígena. Então temos que ver muito bem isso aqui. Casualmente a Torá, a Kabbalah, os livros sagrados do povo hebreu, tem muitíssima coisa falando sobre isso. Exatamente. Por isso que no futuro temos esse material para divulgar para o pessoal, né, através de lives e tudo mais, falando sobre os anjos, os demônios e os extraterrestres, ok? Com certeza, vamos agendar. Tem alguém fazendo uma pergunta aqui, Braufonet, Brasil UFO Network, está perguntando qual é a sua visão sobre Deus. Ele é extraterrestre ou não? Bem, a nossa mente humana, certo? Nosso raciocínio não tem nem sequer como imaginar o que é o Criador, ok? Ele está fora de nós, está fora desse mundo, mas sua essência está aqui, presente. Então você vai dizer que ele é extraterrestre? Ele é intraterrestre? Ele abrange tudo, mas ele não habita em lugar nenhum, entendeu? Ele não está, ele é, simplesmente, ok? Então não podemos visualizar isto de que Deus é extraterrestre ou não é. Não tem nem como, entendeu? Ele não é, ele não está, ele é, simplesmente. Tá bom? Porque ele não tem nem nome nem forma tampouco, independente dos nomes que se dá na Torá aos atributos, certo? As qualidades do Criador. Tá bom? Quando você fala Adonai ou fala Elohim, isso tem significados, né? Na Kabbalah, inclusive. São atributos, tá ok? Perfeito. Rabi, quero te agradecer por essa disponibilidade do seu tempo aqui, participando com a gente, trazendo esse ensinamento maravilhoso. É muito bom, muito gostoso participar aqui, né? Contigo, você eleva o nível aqui. Gosto muito quando você vem aqui e já está com a oportunidade aberta aí, a hora que estiver pronto aí. E eu vou conversar com você sobre um assunto mais para frente aí, a respeito de umas coisas. Então, quero agradecer e considerações finais aí para encerramento da live. Bom, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram, as pessoas que também fizeram perguntas, tá bom? E o mais importante, estou feliz de poder estar aqui para poder passar um pouco de informação para vocês, tá? Um pouco de conhecimento. Eu não conheço nada, tá bom? Eu sou um eterno aprendiz. Então, um pouquinho que eu conheço, que eu passo para vocês, se for útil para vocês, praticamente na sua vida, eu já fico muito feliz, tá bom? Eu agradeço a presença de todos vocês, tá ok? Inclusive, agradeço muitíssimo, Dirceu, o convite que você me fez. Estou muito feliz de estar participando aqui no seu canal, ok? Perfeito. Pessoal, gratidão a você que participou aí no chat, você que participou, só assistiu a live, você que respondeu a enquete, você que ainda vai assistir, ou que já assistiu, né? Nossa gratidão. Não esqueça aí de
se inscrever aí no canal. Você se inscrevendo no canal, você sempre vai ter acesso às informações. Ative o sininho também para que você possa estar sempre sendo avisado pelo YouTube, para que você possa sempre acompanhar ao vivo. Toda terça-feira nós já estamos aqui, uma agenda aí para o próximo mês já, né? E com certeza o Rabi vai voltar aqui conosco, falar mais ainda, né? Sobre diversos assuntos aí, tá bom, Rabi? Gratidão. Até a próxima, pessoal. Namastê.